Olá, queridos, muito boa noite para vocês, muito boa noite para todos nós que estamos aqui para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. E eu quero começar essa palavra fazendo uma rápida oração para que nós possamos interagir com a palavra de Deus nesta noite, amém? Para que a palavra possa falar conosco. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite colocar cada uma pessoa dessas que estão me ouvindo aí, Pai, do outro lado, diante do Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor venha falar conosco, abrir o nosso coração, para que a tua palavra traga a revelação de tudo aquilo que o Senhor tem para falar nesta noite comigo e com os meus irmãos que estão me ouvindo e me assistindo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, querido? Glórias a Deus por isso. Amados, existem claramente dois tipos de pessoas no mundo, espiritualmente falando. Existem aquelas pessoas que acreditam, que servem, aquelas pessoas que são instruídas, ensinadas pelo Espírito Santo. Na verdade, aquelas pessoas que servem a Deus, que são fiéis ao Senhor. Amém? E em contrapartida, existem também aqueles que não acreditam, aqueles que não servem, aquelas pessoas que não são instruídas por Deus, porque elas não têm a presença do Espírito Santo nela. Poxa, pastor, mas o Espírito Santo está presente em todos, tem pessoas que não têm a presença do Espírito Santo? Sim, querido. Com certeza tem. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é sensível, que ele não se mistura ao pecado, às coisas erradas desse mundo. Então, se uma pessoa vive em coisas erradas, vive metida em falcatruas, em coisas erradas, em coisas que não agradam o coração de Deus, com certeza a presença do Espírito Santo não estará nele. Quando ele se arrepender de tudo isso e voltar a ter uma vida com Deus, com certeza o Espírito volta a habitar em seu coração. Amém, querido? A palavra de Deus, ela nos pergunta nesta noite: em que classe de pessoas nós estamos relacionados? Em que classe de pessoas nós estamos relacionados? Aquelas pessoas que acreditam, que vivem uma vida plena com Deus e são instruídas pelo Espírito Santo? Ou aquelas pessoas que realmente não são instruídas por Deus porque não têm a presença do Espírito Santo nelas? Amém? Então, o que faz de nós cristãos verdadeiros não é porque nós vivemos ou porque estamos indo em uma determinada igreja que somos cristãos. Não, o que faz de nós cristãos verdadeiros é nós acreditarmos e servirmos a Cristo. Amém? Todo aquele que acredita e que serve Jesus Cristo, que aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, para ser filho de Deus, esse é um cristão genuíno. Amém? É aquele que com certeza é ensinado pelo Espírito Santo a maneira de conduzir a sua vida. Amém, meu amado? Vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 17. Se você abriu a tua Bíblia, acompanhe comigo. Se não, preste atenção na leitura. Diz assim, Judas capítulo 1, a partir do 17, diz assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus,
enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Até aqui, amados, nós vivemos em uma sociedade, em um mundo, nós vivemos em meio de um povo que zombam, que causam divisões entre nós, um povo que muitas vezes estão infiltrado dentro não só das igrejas, mas no meio das pessoas que nós vivemos, no meio do nosso ciclo de amizade, para causar divisões. Pessoas que seguem os próprios desejos ímpios disfarçados de cristãos. Amém? Pessoas que não têm nelas a presença do Espírito Santo, mas que insistem em nos influenciar para o mal. Amado, às vezes nós acreditamos em uma pessoa que no fundo o que ela quer mesmo fazer é nos influenciar para o mal, destruir a nossa vida. Nós precisamos ter discernimento através de Deus, por isso que nós precisamos ser instruídos pelo Espírito Santo para não sermos enganados por essas pessoas. A Bíblia fala muito que quando eu estou vivendo uma vida com Deus e vivendo uma vida, ou querendo viver uma vida com o mundo, é como se houvesse um jugo desigual. É como se o santo e o profano quisessem se misturar. Amado, as trevas e a luz, elas não se misturam. Na verdade, a luz, ela é muito mais forte que as trevas. Você percebe que quando você está em um lugar à noite, com todas as luzes apagadas, a treva ela está ali, mas quando você liga uma luz, liga a lâmpada, o que acontece? Aquela iluminação, ela toma conta das trevas e expulsa a escuridão. A Bíblia diz que o Senhor é luz. O Senhor está em nós, Ele faz de nós pessoas melhores. A luz do mundo é Cristo. Se estivermos em Cristo, estaremos na luz. Amém? No versículo 18 e 19 diz assim: eles diziam a vocês, eles quem? Os apóstolos. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Querido, toda pessoa que tem que servem a Deus ou que não servem, vamos dizer assim, ela tem uma tendência de ensinar às outras pessoas o que elas acreditam. Então, ou seja, se elas acreditam em algo que não é de Deus, em algo que Deus não se agrada, com certeza ela vai tentar ensinar para as outras pessoas aquilo que ela acredita. Se você não acredita em Deus, se você acha que Deus não existe, qual que é a tendência sua a fazer? Ensinar as outras pessoas a também não acreditar em Deus e dizer que Deus não existe. Então, tem muitas pessoas assim que acreditam em algo que é mal aos olhos do Senhor e a tendência dela é passar para as pessoas, é passar para nós essa maldade. Nos ensinar a maneira correta, entre aspas, para fazer a maldade. Amém? Aprenderam com alguém e estão repassando. Talvez a gente diz assim, os meus pais, eles me ensinaram, pastor, eu ser honesto, eu ser direito, eu ser uma pessoa íntegra. Amém, amado. Isso é muito bom. Então, mas ser uma pessoa direita, ser uma pessoa íntegra e honesta é a nossa obrigação como ser humano na Terra. Isso não quer dizer que eu sou um cristão salvo sendo íntegro ou sendo honesto.
Eu ser uma pessoa boa, isso não diz que eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Eu preciso ser um cristão que anda segundo a vontade de Deus. Amém? O amor de Deus incondicional é muito maior do que qualquer bondade em meu coração. Amém? Existem pessoas que foram instruídas, vamos dizer assim, a semear contendas, a semear divisões, como eu disse, dentro ou até mesmo fora das igrejas. Então, enquanto nós vivermos nessa terra, meu amado, enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós vamos ter que conviver com esse tipo de pessoas. E o que acontece é que nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas sem sermos contaminados por elas, sem ser contaminado pelo mal que essas pessoas carregam dentro de si. Qual mal? A maldade de nos influenciar às coisas erradas. E o que é que nós temos que fazer? Qual é a nossa função? A resposta está no versículo 20 e 21. Vamos ler novamente? Versículo 20 e 21. Olha o que diz. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Versículo 21. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, querido, é como a gente sempre fala, a igreja, ela é um hospital. Então, existem muitas doenças contagiosas dentro de um hospital. E existem muitas pessoas boas e ruins dentro das igrejas. Então, na verdade, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, ele é para nós uma vacina contra essa doença contagiosa que existe dentro e fora da igreja. Porque, como eu disse, a igreja sendo um hospital, ela precisa aceitar todo tipo de pessoas doentes, porque ali ela tem a possibilidade em Deus, em Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, serem curadas. Agora, o que nós, cristãos fiéis a Deus, precisamos fazer é nos imunizarmos com o sangue do Cordeiro para não sermos contaminados por essas pessoas más, que muitas das vezes chegam dentro das igrejas para trazer contenda e divisões. E até que elas se convertam e deixam de ser aquela pedra de tropeço na vida de alguém, nós precisamos estar vacinados pelo sangue do Cordeiro para não sermos contaminados e não sairmos também fazendo mal a outras pessoas. Amém? Então, o cristão verdadeiro, ele precisa edificar-se através da fé. É isso que nós lemos, orando sempre na presença do Espírito Santo. E nós lemos que nós temos que esperar com integridade no amor e na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo pela vida eterna. É por isso que nós temos que estar firmado as nossas estacas em Deus, firmados os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Se estivermos firmados em Jesus Cristo, nós não seremos confundidos, nós não seremos induzidos por outras pessoas à maldade deste mundo. Amém? Então, esse texto que nós lemos, ele começa dizendo que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Amado, tem outro texto na Bíblia que diz que os enganadores subirão nos púlpitos e pregarão e enganarão até os escolhidos. É muito forte esse texto. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. É isso que a Bíblia diz, que esse mundo é do maligno.
E se eu realmente não estiver vivendo uma vida em Deus, vivendo uma vida fortalecida e dedicada às vontades de Deus, se eu não estiver nas mãos de Deus, então eu estarei nas mãos de quem? Do maligno. Porque a Bíblia deixa claro que o mundo jaz do maligno. O Senhor deu o mundo para nós cuidarmos. Na verdade, esse mundo era para ser nosso, porque o Senhor assim fez, nos deu como herança. Mas nós, o ser humano, vendemos esse mundo a preço de banana ao maligno, à maldade que estabeleceu na terra. Amém, querido? Então, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, ou então nós estaremos completamente nas mãos do maligno. Amém? Então o que acontece? Das duas uma, ou eu sou um servo fiel de Deus, ou eu vivo uma vida em Deus plena, confiando nele, fazendo as suas vontades, ou eu vivo uma vida para fazer as vontades do mundo, do maligno, da maldade, daquele que nos instrui ao erro e ao pecado. Amém ou não? Às vezes você pode dizer aí do outro lado: nossa, pastor, agora o senhor foi longe demais, agora o senhor pegou pesado, misericórdia. Não é bem assim não, amado. Não é misericórdia e não é pegar pesado, porque se alguém pegou pesado algum dia foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz em um texto na Bíblia assim, ele diz assim: vós tem por pai ao diabo, e quer agradar e fazer a vontade do vosso pai, mas porque eu vos digo a verdade, não acredita em mim. Jesus Cristo disse isso. Ou seja, ele estava dizendo que tem muitas pessoas na terra fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade do maligno, fazendo a vontade daquele que em nenhum momento quer agradar a Deus. Ah, pastor, ele não estava falando para nós, não. Esse texto que o senhor falou aí, Jesus não estava falando para nós, não. É lógico que ele estava falando para nós, querido. Ele não estava falando para os animais, ele não estava falando para os peixes, ele não estava falando para as estrelas, não. Ele estava falando para nós, realmente para nós, mostrando para nós que o melhor é acreditar e confiar nele, porque ele é o único caminho, porque só ele tem palavras de vida eterna. Amém, amados? Só ele tem palavras de vida eterna. Amém? E eu acho interessante porque Judas, agora é aquele outro Judas, aquele que traiu Jesus. Judas, ele trai Jesus Cristo. E Jesus Cristo não faz nada para impedir a traição de Jesus, a traição de Judas a Jesus. Sabe por quê? Porque nós decidimos a quem nós queremos servir. Amado, Deus, ele não te obriga a servi-lo. Deus, ele não me obriga a ser um servo dele. Ele nos deu o livre-arbítrio, que é para nós escolhermos a quem nós queremos servir. Nós temos essa liberdade em servir a Deus, e nós precisamos usar essa liberdade não para servir a Deus porque somos persuadidos por homens, mas servir a Deus porque nós o amamos e queremos fazer segundo a sua vontade, esperando em Jesus Cristo a vida eterna. Amém? O versículo 22 e o versículo 23 diz assim: tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Querido, esse texto é maravilhoso, porque
as pessoas vão dizer assim, é verdade, pastor, nós precisamos salvar aquelas pessoas que estão semeando a discórdia, semeando, sabe, a divisão no meio da igreja, aquele povo que não quer saber de Jesus, nós precisamos, sabe, insistir com eles para que eles venham para a igreja e modifiquem a história da sua vida. Amado, Jesus nesse momento agora, Ele não está falando para nós termos compaixão e misericórdia desses. Porque esses já decidiram a quem quer servir, meu amado. Deus está falando do povo que estão sendo enganados por esses. E nós lemos isso no versículo 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Daqueles que duvidam de quem? De duvidam daquilo que eu estou falando, daquilo que Cristo está falando. Sabe, talvez nós insistimos muito com pessoas que já decidiram a quem quer servir. Nós insistimos demais se a pessoa diz, olha, eu não quero servir a Deus, eu não quero viver uma vida com Deus, eu tenho liberdade em escolher isso. Interessante que eu lembro de uma passagem no Antigo Testamento, no livro de Samuel, que Deus chega para Samuel e diz assim, até quando você terá dó de Saul se eu já o rejeitei? Ah, pastor, mas são vidas, querido, mas são vidas que já decidiram a quem quer servir. Nós precisamos sim orar e buscar e pregar a palavra, sabe, e mostrar para as pessoas que Cristo é o único caminho, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. É verdade sim, mas por outro lado também temos que dar a liberdade da pessoa decidir se quer ou não. São vidas, os anaquins também eram vidas. Quando o povo caminhando pelo deserto chega na terra de Canaã, ali viviam os anaquins gigantes, ali vivia um povo que eram vidas, mas um povo que já tinha decidido que não queria Deus, não queria servir Deus e que o Deus deles era outro. E o povo que chega em Canaã, que estava no deserto, o povo de Israel precisavam lutar, e lutaram com os anaquins e venceram, e destruíram aquele povo e herdaram aquela terra. É muito forte, porque às vezes nós olhamos para um amigo, uma pessoa que nós queremos tanto, meu irmão, e nós olhamos e falamos, como eu quero que essa pessoa sirva a Deus, viva uma vida com Deus e tenha a salvação. E é verdade. Então eu não devo orar por ela? Deve sim. Orar muito por ela, pregar a palavra de Deus a ela, mostrar para ela que só Cristo tem a salvação. E aí, por vontade própria dela, através da sua ministração, ela vai entregar a vida dela para Jesus e será salva. Querido, tem um texto na Bíblia, em Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2. Diz assim, Lucas 17, 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar no pecado. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Talvez você possa dizer assim, mas essa palavra está falando para as crianças, que é os pequeninos de Deus. Não. Todo aquele que é dependente de Deus, todo aquele que se coloca na dependência de Deus é um pequenino dele. Esses pequeninos são todos aqueles que dependem de Deus, inclusive as crianças, sim. Amado, nós temos que entender que recado do diabo não se dá, e muito menos toma posse desse recado. Nós somos mensageiros de Cristo, anunciadores da paz. A verdade é essa, nós estamos na terra para dar o tempero,
Nós somos o sal da terra. E a Bíblia diz que se o sal perder o gosto, não serve para nada a não ser lançado fora e pisado. Querido, nós precisamos servir a Deus, nós precisamos buscar o Senhor por vontade própria, precisamos decidir. Pastor, mas se Deus tem o poder, Ele poderia fazer todos servi-lo então, sem as pessoas precisarem aceitar, sem as pessoas precisarem sofrer tanto. Ele poderia mudar a mente das pessoas e fazer com que elas o servissem verdadeiramente. Não, Ele quer a decisão nossa. Ele quer nos ver dobrados nossos joelhos, orando, clamando e o adorando por vontade própria, por desejo próprio, não por obrigação, mas por amor. Amém? Nós precisamos nos tornar mensageiros da paz. E não mensageiro do diabo, não mensageiro das coisas erradas, não é aquele que instrui as pessoas ao erro e ao engano. Uma coisa é eu sair atrás de uma ovelha que se perdeu, amados. Outra coisa é eu sair atrás de alguém que já disse assim: olha, pastor, eu não quero mais. Não insista comigo que eu já decidi a quem eu quero servir. E não é a Deus. Nós temos que, querido, entender que as pessoas têm e precisam usar o livre-arbítrio que foi dado a ela por Deus. Amém? Nós precisamos. Eu estou lembrando aqui de uma outra passagem do filho pródigo. Quando o filho entende que não quer ficar mais debaixo dos cuidados do pai, ele então decide ir embora e diz: pai, me dê toda a minha parte, que eu estou indo embora, eu não quero mais ficar debaixo da sua cobertura, da sua proteção. E quando aquele filho vai embora, nós não lemos na Bíblia que o pai sai desesperado atrás dele, chorando, implorando, ajoelhando aos pés dele, dizendo: filho, não vá, por favor, filho, não faça isso. O pai não fez isso. O filho vai e depois de algum tempo, por quê? Porque o filho decidiu por conta própria, ele decidiu, ele usou o livre-arbítrio para ir embora. E depois de um tempo ele se arrepende, ele vê que está errado e ele volta, e ele é tão aceito na sua casa pelo pai, que o pai faz um grande banquete, uma festa para ele. Ele se arrependeu e decidiu, e quando voltou, foi muito bem aceito. Você é aceito. A casa do pai está aberta para você. Que um dia abandonou, que um dia decidiu ir embora, as portas estão abertas, os braços do pai estão prontos a te acolher. Amém? Glórias a Deus, Senhor. Querido, nós somos instrumentos de quem? Nós somos instrumentos de Deus ou não? A nossa função dentro e fora da igreja, amados, é influenciar as pessoas. Agora, quem tem sido a nossa referência na hora de influenciar? Ah, pastor, a minha referência com certeza é Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Mas nem todos que influenciam têm Deus como referência. Nem todos influenciam tendo a referência do Pai. E nós não precisamos ser grandes sábios, entendedores, para saber que muitas pessoas estão sendo influenciadas muito mais pelo mundo, pelo maligno, do que pela palavra de Deus. Amém? Muito mais. Que nós não sejamos essa pedra de tropeço na vida de ninguém, mas sejamos anunciadores da paz que Deus procura. Amém?
que nós sejamos essa pessoa que traz a paz, que leva a alegria, que leva o entendimento, que mostra a salvação às outras pessoas, mas que não sejamos a má influência na vida de ninguém. Amém, amado? Nós precisamos entender que nós não somos obrigados, nós não somos forçados a servir, a falar, a pregar e anunciar o Evangelho. Nós fazemos isso porque nós amamos aquele que tem salvação para nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a referência nossa é Cristo. Por isso levamos tanto amor, por isso amamos tanto as pessoas. E as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver verdadeiramente o amor de Cristo espelhado em nós. Amém, amado? Você é um servo de Deus. Então, aonde você está aí? Levante a tua mão assim e repita comigo: eis-me aqui, Senhor. Eu sou um anunciador da paz. Diz isso: eu sou um anunciador da paz. E se eu influenciei alguém ao mal, me perdoe, Senhor. Isso não acontecerá novamente. Amém, querido? Que essa oração que você fez agora, que você simplesmente repetiu uma oração, que essa oração seja um divisor de águas na sua vida. Que a partir de hoje você seja um influenciador da paz. Aquele que influencia as pessoas a servir com amor a Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa convencer você do tamanho que é o amor incondicional do Pai. Amém, querido? Que Deus abençoe plenamente você. Você que está me ouvindo aí do outro lado, se você tem se enfraquecido, se você tem caminhado com Cristo, mas tem caminhado de maneira fraca, de maneira tímida, que você possa nesse momento tomar força, tomar gosto pela palavra do Senhor e transformar a sua vida radicalmente na vida de um grande servo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você toma posse dessa palavra? Então vamos orar para que o Senhor consolide isso dentro de nós. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo nos fortaleça. Que o Senhor faça de nós anunciadores da paz. Que o Senhor quebre em nós toda a arrogância, toda a mentira, tudo aquilo que aprendemos de mal dentro de nós seja destruído, seja apagado, Senhor. Que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém, mas sejamos bênção. Que possamos ser aquele que anuncia as boas novas, mas que traz Jesus Cristo para dentro do coração dessas pessoas. Meu Deus, que aquele que está me ouvindo nesse momento possa se arrepender de todas as coisas erradas que faziam e que a partir de hoje eles possam ter Cristo, ter o Espírito Santo como professor, como instrutor, como ensinador da sua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo agora a criança, o jovem, o velho, todo aquele que está me ouvindo nesse momento, seja nesse momento abençoado, fortalecido pelo poder e pela unção do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, que você seja abençoado no seu entrar, no seu sair, e que aonde você for, você seja a referência de Cristo, em nome de Jesus. Amém? E você diz amém e glórias a Deus. Amém, queridos. Quarta-feira temos reunião de célula, como sempre. Ainda estamos fazendo a célula online, né? Mas no domingo, no próximo domingo, temos reunião no Templo da Comunidade Cristã de São Joaquim da Barra. Eu espero você, em nome de Jesus. Fique na paz.